Ela nunca vai se casar não como as irmãs. O duque mais poderoso provou que todos estavam espetacularmente errados. A casa de Rosehaven era um lugar de beleza, com seus jardins cheios de flores e o cheiro doce do verão no ar. Mas para Lady Beatrice Lindon, de 28 anos, aquele lugar também guardava um eco de vozes passadas, dos comentários que a seguiam como uma sombra. Sensata demais, diziam. Curvilínea demais, cochichavam. Ela havia aprendido a se conformar, a ser a irmã mais velha que organizava os enxovais das mais novas, que ouvia os planos de casamento com um sorriso que não chegava aos olhos. O medo de ficar para sempre ali, na casa dos pais, era um nó apertado em seu peito. Naquele fim de semana, a casa estava ainda mais agitada. Seus pais, Lady Lydia e Lord Lindon, haviam planejado tudo para exibir as irmãs mais novas, mais delicadas, mais apropriadas. O grande peixe, o alvo de todos os olhares, era o Duque de Elmswood, Theodore Ravenscroft, um homem de 40 anos, com uma fama de ser tão frio quanto calculista, mas com um poder no parlamento que ninguém podia negar. Beatrice o observou de longe quando ele chegou, um vulto alto e imponente, e sentiu o mesmo distanciamento que sentia de todo o resto. Ele não era para ela, e ela sabia disso. Mais tarde, buscando um pouco de paz longe do burburinho, Beatrice se refugiou em um banco escondido no jardim. Ela não estava ali para sonhar com bailes ou noivos, mas para ler. Em suas mãos, um tratado político denso, escrito por um certo Sr. D. Ela gostava de desafiar a mente, de pensar por si mesma. Envolta na leitura, quase não notou a sombra que se aproximava, alta e silenciosa. Que livro interessante para uma tarde de verão, Lady Beatrice, disse uma voz grave, que fez seu coração dar um salto. Ela ergueu os olhos e encontrou o Duque de Elmswood ali, parado a poucos passos, os olhos escuros fixos nela. Seu rosto, geralmente tão sério, parecia ter uma pontinha de curiosidade. Beatrice sentiu o rosto esquentar, mas sua inteligência, que a tinha servido tão bem, logo assumiu o controle. É um texto. Bom, mas com falhas, Excelência, ela respondeu segurando o livro com firmeza. O autor, este Sr. D., parece ter uma visão um tanto limitada sobre a verdadeira aplicação do poder em tempos de crise. Ele fala de estratégia, mas esquece o povo. Os olhos do Duque se estreitaram ligeiramente, e um pequeno sorriso quase nasceu em seus lábios. Beatrice sentiu um arrepio. Aquele homem a estava avaliando, e ela estava criticando um trabalho que não sabia ser dele. Mas ela não se calou. Continuou com a voz um pouco mais forte, detalhando seus pontos, sem saber que cada palavra afiada estava, na verdade, prendendo a atenção dele de uma forma que ninguém mais conseguia. Theodore a ouvia, e a expressão em seu rosto se transformou de curiosidade para algo mais profundo, algo que parecia fascínio. Ele não disse nada, apenas a observou com uma intensidade que a fez prender a respiração. Naquela noite, o salão de baile brilhava com a luz de milhares de velas. As irmãs mais novas de Beatrice, vestidas em sedas finas, aguardavam ansiosamente. Todos os olhos estavam no Duque de Elmswood. Ele era o prêmio da noite, e a expectativa era que escolhesse uma das jovens beldades para a primeira dança. O Duque caminhou pelo salão, sua presença imponente silenciando os cochichos. Os pais de Beatrice sorriam, cheios de esperança. Ele passou pelas irmãs mais novas que se endireitaram, prontas para serem escolhidas. Mas Theodore Ravenscroft não parou. Seus olhos varreram o salão até encontrar Beatrice, que estava em um canto mais afastado, observando a cena com sua habitual resignação. Ele se aproximou dela, parando bem na frente, tão perto que Beatrice podia sentir o calor de seu corpo. Um arrepio correu por sua espinha. O silêncio no salão era quase ensurdecedor. Lady Beatrice. A voz dele era baixa, firme, mas cheia de uma autoridade que a fez tremer. Ele estendeu a mão para ela, e o gesto era um desafio, uma declaração. Eu peço a honra desta dança, afinal, e um brilho incomum surgiu em seus olhos escuros. A senhora é a única nesta casa que faz minhas ideias tremerem.
Beatrice sentiu o mundo girar. O choque, o escândalo. Todos os olhares estavam nela agora, não com pena, mas com uma mistura de surpresa e fofoca. Sua mão hesitou por um segundo, um pânico gelado em seu peito, mas sob o olhar fixo do Duque, um anseio recém-despertado, um fogo que ela nunca soubera que existia, começou a queimar. Ela colocou sua mão na dele, e a sensação de sua pele quente contra a dela foi como um choque elétrico. Ela estava perdida. A manhã depois do baile chegou carregada de sussurros. Em Rosehaven, os comentários corriam como um rio, e cada olhar lançado para Lady Beatrice era um misto de espanto e fofoca. Suas irmãs, antes cheias de risos fáceis, agora a encaravam com uma inveja mal disfarçada, os sorrisos forçados mal escondendo a pontada de ciúmes. Sua mãe, Lady Lydia, a havia confrontado no quarto, com uma raiva silenciosa que queimava mais que um grito. O que você fez, Beatrice? Por que ele a escolheu? Isso arruína tudo. A voz de Lady Lydia era um sibilo frio, e Beatrice sentiu o peso das expectativas e da frustração da mãe como um fardo pesado. Um nó apertava o estômago de Beatrice. A mão do Duque em sua cintura durante a dança ainda parecia queimar em sua pele, uma lembrança elétrica que a confundia. Ela sabia que ele a havia escolhido para chocar, para fazer um ponto que ela não entendia. Não podia ser por ela, Lady Beatrice, a sensata demais, a curvilínea demais, que nunca inspirara paixão. O medo de que fosse apenas pena ou uma jogada estratégica para algo que ela não compreendia a apertava. Ela sonhava, sim, com um amor verdadeiro, com ser escolhida por completo, corpo, mente e alma. Mas como acreditar que um homem como o Duque de Elmswood, tão poderoso e reservado, pudesse desejar ela? Ela era um desafio intelectual para ele, talvez um brinquedo. Mas desejo, paixão. A ideia parecia ridícula, quase cruel em sua impossibilidade. O Duque, ao contrário de Beatrice, parecia totalmente à vontade com o alvoroço que havia causado. Na manhã seguinte, ele a procurou nos jardins, com a mesma calma imponente de sempre. Seus olhos escuros a observavam com uma intensidade que a fazia prender a respiração. Lady Beatrice, ele começou, sem rodeios, a voz grave e firme. Eu gostaria de fazer uma proposta formal. O coração dela disparou, um tambor descompassado no peito. Uma proposta, Excelência. De casamento, ele disse, e a simplicidade de suas palavras a desarmou. Seria no papel um noivado de conveniência. Você é inteligente, leal e não se impressiona com títulos vazios. Eu preciso de uma duquesa que possa gerenciar uma casa, representar meu nome e, mais importante, que não seja uma distração sentimental. Aquelas palavras deveriam aliviá-la, mas a machucaram mais do que ele poderia saber. Uma distração sentimental, ela repetiu. A voz fraca, mal um sussurro. Era exatamente o que ela temia. Uma aliança fria, sem espaço para a emoção, sem ela ser ela. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. O olhar dele desceu por seu rosto, demorando-se em seus lábios por um segundo a mais. E por um instante, Beatrice sentiu que algo mais estava ali. Algo que ele não dizia com as palavras calculadas. Um lampejo de interesse que não era só estratégico. Seus olhos escuros, antes tão frios, tinham uma profundidade que a fazia querer entender, desvendar. Ele a estava avaliando novamente, mas desta vez parecia que buscava algo além da lógica. Ele se inclinou um pouco, a voz quase um sussurro que enviou um arrepio por sua espinha. Você me desafia, Lady Beatrice, e isso para mim é mais valioso do que a superficialidade de muitos outros. Seria um casamento de mútuo respeito e de interesse. A palavra interesse podia significar tanto, e ela sentiu a ambiguidade como um calor estranho. Ele estava pedindo que ela confiasse que havia algo mais por baixo da conveniência, algo que ele, o Duque frio e calculista, temia admitir. Theodore sentia a intensidade calma de Beatrice desmontar suas defesas e temia se tornar vulnerável. Um coração exposto era uma arma contra o próprio dono em seu mundo implacável, mas a atração por ela, por sua mente e sua forma de ser,
era inegável. Enquanto Beatrice tentava entender o turbilhão de emoções e as palavras do duque, sua mãe, Lady Lydia, já estava agindo nos bastidores. Desesperada para salvar suas filhas mais novas e afastar Beatrice do duque, ela foi ao velho cartório da família. Com um sorriso falso e uma história convincente sobre um erro de transcrição, ela discretamente alterou a data de nascimento de Beatrice nos registros de apresentação à sociedade. De 28, Beatrice se tornou oficialmente 31. Velha demais, pensou Lady Lydia, com uma satisfação cruel, para um casamento tão vantajoso com um duque. Agora, ninguém mais pensaria nela. Ela sorriu satisfeita com seu pequeno e secreto triunfo, sem perceber que, na verdade, estava apenas jogando nas mãos do duque. A grandiosa carruagem parou em frente à imponente casa de campo do Duque de Elmswood. Não era Rosehaven, com seus jardins floridos e risos fáceis. Ali a pedra era mais escura, as janelas mais altas, e o silêncio parecia mais pesado. Beatrice desceu, sentindo o olhar dos criados sobre ela, um misto de curiosidade e respeito pela futura duquesa. Tudo era majestoso, sim, mas também austero, como o próprio duque. O contraste com sua vida antiga era como um choque frio, uma nova realidade que a envolvia. Ali, ela não era apenas Lady Beatrice, a irmã mais velha. Era a mulher prometida ao Duque de Elmswood. Os primeiros dias foram um turbilhão de formalidades. Theodore havia insistido que ela se mudasse para a propriedade, para que pudessem se conhecer melhor antes do casamento. Mas o melhor parecia se resumir a jantares silenciosos em mesas longas, passeios curtos pelos jardins vastos e conversas sobre a administração da casa, sobre deveres e responsabilidades. Beatrice tentava buscar em seus olhos, em seus gestos, algum sinal de calor, de desejo, mas ele se mantinha uma fortaleza, impenetrável. Sua expressão era sempre controlada, seu olhar penetrante, mas sem entregar o que sentia. Ele a observava. Isso era inegável. Nos jantares, enquanto ela descrevia uma nova receita ou comentava sobre a colheita, seus olhos escuros pairavam sobre ela, avaliando cada palavra, cada movimento. Não havia um sorriso fácil, nem um elogio caloroso. Apenas aquela intensidade que a fazia sentir-se exposta, como um livro aberto. Ela buscava um toque, um olhar que demorasse um segundo a mais, algo que dissesse que ele a via como mulher, não apenas como uma peça em seu jogo de xadrez. Mas ele era um mestre em manter as defesas, e a distância entre eles era quase palpável, como uma corrente elétrica que não se atrevia a se manifestar. Certa manhã, enquanto ela organizava a biblioteca imensa, um gesto que a lembrava de seus antigos deveres em Rosehaven, Theodore entrou. O cheiro de papel velho e couro se misturava com seu perfume sutil. Ele não disse nada, apenas a observou de pé na escada, esticando-se para alcançar um livro alto. Beatrice sentiu o calor subir ao seu rosto. A proximidade dele era uma presença física que a desestabilizava. Ela prendeu a respiração, esperando, sem saber o quê. Você tem um interesse notável em volumes antigos, Lady Beatrice. Ele finalmente disse, a voz baixa, mas tão firme que fez os pelos de seus braços se eriçarem. Ele não ofereceu ajuda. Apenas a observou lutar um pouco mais, antes de ela finalmente conseguir pegar o livro. Ela desceu, o coração martelando. Gosto de aprender, Excelência. Há sabedoria em muitas páginas. Os olhos dele a percorreram, e por um instante, ela sentiu que ele a via, de verdade. Não como a sensata demais, mas como uma mente que ele respeitava. Mas era só isso? Respeito? O anseio por algo mais profundo, algo que incendiasse sua alma e seu corpo, era um desejo doloroso, um segredo que ela guardava em seu próprio peito. Naquele mesmo dia, Theodore passou horas trancado em seu escritório. Ele tinha uma rede de homens leais, discretos, que faziam seu trabalho sem perguntas. Preciso de informações sobre um registro de nascimento de Lady Beatrice Lyndon. Ele ditou a um de seus secretários, a voz impassível. Qualquer discrepância, qualquer alteração. Comece pelos registros mais antigos da família.
Ele não queria que Beatrice soubesse. Não ainda. Mas a atitude de Lady Lydia em Rosehaven, a forma como ela havia tentado afastar Beatrice de todos, havia levantado uma bandeira vermelha em sua mente estratégica. Algo estava errado, e Theodore Ravenscroft não suportava pontas soltas. Ele precisava da verdade antes de dar o próximo passo. A sombra do segredo, que Beatrice não sabia que existia, já começava a se estender sobre eles. Ela sentia a tensão no ar, mas a atribuía a seus próprios medos, ao peso da nova vida e à incerteza daquele homem que a havia escolhido, mas que parecia um enigma. Os dias na casa do Duque de Elmswood continuavam a seguir um ritmo próprio, uma dança formal de interações que pareciam escritas em um livro de etiqueta. Theodore e Beatrice se encontravam para o desjejum, passeavam pelos jardins bem cuidados e discutiam os assuntos da propriedade e do país durante o chá da tarde. Ele a convidava para a biblioteca, onde folheavam livros antigos, e ela se via presa em conversas sobre política e economia, momentos em que sua mente se iluminava e ela esquecia por instantes sua insegurança. Nessas ocasiões, o Duque demonstrava um respeito genuíno por sua inteligência, algo que poucos homens haviam feito. Seus olhos escuros a seguiam enquanto ela argumentava, e às vezes um pequeno movimento nos cantos de seus lábios quase formava um sorriso. Mas era apenas isso, uma centelha. Nada que pudesse ser confundido com calor ou, Deus a perdoasse, desejo. Ela ainda buscava em cada olhar demorado, em cada proximidade acidental de suas mãos sobre a mesa da biblioteca, um sinal de que ele havia, além da mulher sensata que ele precisava. Mas Theodore era um muro, e Beatrice temia que ele jamais a deixaria ver o que havia por trás. Enquanto isso, nos corredores frios de seu escritório, Theodore Ravenscroft recebia os resultados de sua investigação. Um envelope lacrado, pequeno e discreto, foi entregue a ele por um de seus homens de confiança. Com a mesma calma que usava para ler relatórios do parlamento, ele abriu o envelope e leu o que estava dentro. O primeiro papel era a cópia do registro de nascimento original de Lady Beatrice Lyndon, mostrando a data de seu nascimento. Logo abaixo, um segundo documento, uma transcrição mais recente com uma data diferente, 3 anos mais velha. A diferença era pequena, quase imperceptível para um olhar desatento, mas para a mente estratégica do Duque era um abismo de desonestidade. Uma onda de fúria fria e controlada subiu por ele. Lady Lydia. Era claro como o dia. Ela havia alterado os registros, tornando Beatrice oficialmente velha demais para um bom casamento. Uma tática cruel para afastá-la dos pretendentes e empurrar as irmãs mais novas. O rosto de Theodore se contraiu por um instante, uma rara rachadura em sua fachada impassível. Ele amassou o papel em sua mão, os nós dos dedos brancos de tanta força. Como alguém podia fazer isso com a própria filha? A manipulação era grotesca, e o Duque sentiu uma pontada de raiva que não sentia há muito tempo. Mas ele não disse nada. Não ainda. Beatrice não precisava daquela dor, não vinda dele. Naquele mesmo dia, quando se encontraram para o chá, Beatrice percebeu a mudança. Theodore estava ali, como sempre, com sua postura imponente e seu olhar sério. Mas algo era diferente. Ele a observava com uma intensidade nova, um olhar que parecia carregar um peso, uma profundidade que ela não conseguia decifrar. Seus olhos escuros, antes tão impenetráveis, agora pareciam mais pesados, mais demorados quando se fixavam em seu rosto, em seus lábios. Por um momento ela sentiu um arrepio de expectativa, um calor estranho sob a pele. Seria um sinal? Mas logo a incerteza a dominou. O Duque não sorria, não tocava. A voz dele, sempre tão controlada, parecia ter um tom ainda mais grave, quase pensativo. Ela sentiu que ele a estava avaliando novamente, mas desta vez a avaliação parecia mais fria, mais distante. Sua mente, sempre inclinada para o pior cenário, começou a tecer histórias de desinteresse. Ele havia descoberto algo sobre ela? Algo que o fazia recuar? O coração de Beatrice apertou. Aquele olhar prolongado, que antes poderia ter sido um fio de esperança, agora parecia apenas confirmar seus piores medos. Ele a estava vendo, sim,
mas talvez a estivesse vendo com um novo desinteresse, com uma confirmação de que ela não era o que ele esperava. Ela sentiu uma pontada de traição, não dele, mas da situação. Theodore sabia de algo. Ela podia sentir, mas ele não dizia. E naquele silêncio, Beatrice sentiu a distância entre eles crescer, um abismo de segredos e mal-entendidos que parecia cada vez mais difícil de transpor. O que ele sabia? E por que o segurava dela? A tensão pairava no ar, invisível, mas palpável, como uma tempestade se formando no horizonte. Os dias se estenderam na casa do Duque de Elmswood, e Beatrice, para sua surpresa, começou a ver pequenos raios de sol na austeridade. Theodore, que antes parecia um livro fechado, agora começava a abrir algumas páginas, não com grandes gestos, mas com atitudes que a pegavam desprevenida. Ele a convidava para seu escritório, não apenas para jantares protocolares, mas para discutir os problemas que surgiam nas terras, os desafios da colheita, as leis que passavam no parlamento. Beatrice, com sua mente afiada, se sentia viva nessas conversas. Ela falava com paixão sobre as injustiças que via, sobre como o poder poderia ser usado para o bem do povo, não apenas para o dos nobres. E Theodore, para seu espanto, não apenas a ouvia, mas a incentivava. Seus olhos escuros a seguiam, não com a frieza de antes, mas com uma intensidade que parecia buscar algo mais profundo. Ele a testava sim com perguntas difíceis, mas a forma como seus lábios se curvavam quase imperceptivelmente quando ela encontrava uma resposta inteligente era uma recompensa secreta para Beatrice. Certa tarde, ele a encontrou nos jardins, absorta em um livro sobre botânica. Ele se sentou ao lado dela no banco de pedra, a proximidade de seu corpo forte enviando um arrepio pela espinha de Beatrice. Ele não falou de política ou de deveres. Apenas perguntou sobre as flores, sobre o cuidado com elas. Beatrice se abriu, falando da beleza das plantas, da paciência que se precisava para vê-las florescer. Ela se permitiu um sorriso tímido, um gesto que raramente mostrava a outras pessoas, e, para sua surpresa, Theodore respondeu com um brilho nos olhos, um lampejo de algo quente e humano que quebrou por um segundo a armadura fria que ele sempre usava. Era como se, por um instante, ele a visse não apenas como uma mente, mas como uma mulher com um coração gentil. Esses momentos se tornaram mais frequentes. Um toque acidental de suas mãos sobre um mapa na biblioteca que durava um segundo a mais do que o necessário, fazendo o pulso de Beatrice acelerar. Um olhar que se demorava em seu rosto, fazendo-a prender a respiração, sentindo o calor subir às suas bochechas. Ele não dizia palavras de carinho, mas a forma como ele a defendia em reuniões com outros nobres, a maneira como ele silenciava qualquer comentário depreciativo sobre ela com um único olhar, falava mais alto do que qualquer elogio. Beatrice sentia uma confusão deliciosa em seu peito. Ela ainda temia que fosse tudo um jogo, uma estratégia. Mas a cada dia, a presença dele a envolvia de uma forma que ela nunca imaginou. Enquanto a relação deles crescia em pequenos e preciosos momentos, a mente de Theodore trabalhava incansavelmente nos bastidores. Ele havia descoberto a verdade sobre a idade de Beatrice, e a raiva pela manipulação de Lady Lydia só havia crescido. Ele sabia que a verdade precisava vir à tona, mas não de forma que Beatrice se sentisse humilhada ou traída por ele. O plano precisava ser calculado, perfeito. Em seu escritório, ele se encontrava com seus homens mais confiáveis. Cartas eram escritas, informações eram colhidas, sussurros eram plantados nos ouvidos certos. Theodore estava orquestrando um escândalo calculado, um evento que forçaria Lady Lydia a se expor, revelando a verdade sobre a idade de Beatrice na frente de todos. Ele queria que a revelação viesse de fora, para que Beatrice pudesse ver a crueldade de sua mãe com seus próprios olhos, e para que ela não duvidasse de sua escolha. Ele a protegeria, mas a verdade precisava ser a espada que a libertaria dos rótulos e da manipulação. Beatrice não sabia dos detalhes, é claro, mas ela sentia a mudança no ar, uma tensão estranha que parecia antecipar algo grande. Ela via Theodore ter reuniões secretas, ouvia os cochichos dos criados sobre a intensidade do duque.
mas ela atribuía tudo aos complexos assuntos de Estado e a seus próprios medos. Ela ainda se perguntava se ele a desejava de verdade, se seu coração algum dia seria dela por completo. Mas a cada dia, a cada troca de olhares, a cada discussão em que ele a via e a valorizava, a esperança, antes tão tímida, começava a florescer um pouco mais em seu peito. Theodore Ravenscroft estava se aproximando e, com ele, uma nova e perigosa promessa de um futuro que ela jamais ousara sonhar. O jantar naquela noite era um tormento. Não era um grande baile, mas um encontro mais íntimo com algumas famílias influentes, um evento cuidadosamente orquestrado por Lady Lydia para mostrar suas filhas mais jovens. A sala de jantar, ricamente decorada, parecia abafar os murmúrios e risos forçados, mas não o desconforto que Beatrice sentia. Ela estava sentada ao lado de Theodore, e a proximidade de seu braço contra o dela, a cada movimento que ele fazia, era uma tortura e um deleite ao mesmo tempo. Ela sentia o calor que emanava dele, a força contida, e a cada segundo a respiração ficava um pouco mais difícil. Lady Lydia, como sempre, era o centro das atenções, com um sorriso que não alcançava os olhos. Ela falava sobre as virtudes de suas filhas mais novas, suas habilidades na costura, na música, na arte de entreter. E então, como uma flecha envenenada, seus olhos se voltaram para Beatrice. "Ai, Beatrice!" Ela começou um tom de condescendência velada em sua voz. "Nossa Beatrice é a mais sensata de todas, sempre foi. Uma mente tão prática, não é, meu caro Duque? Perfeita para organizar uma casa, para cuidar dos livros de contabilidade." Beatrice sentiu o rosto esquentar. As palavras da mãe ecoavam as de tantos anos, os rótulos que haviam se grudado a ela como uma segunda pele. Sensata demais. Curvilínea demais. Ela era a filha que servia, não a que inspirava paixão. A dor era familiar, uma ferida antiga que nunca cicatrizava de verdade. Ela se lembrou de todos os bailes em que ficara no canto, enquanto suas irmãs dançavam, de todos os pretendentes que a olhavam com respeito, mas nunca com o fogo que ela secretamente ansiava. Ser relegada ao papel de acompanhante havia se tornado seu destino, e o medo de que Theodore a visse apenas como uma mulher prática era um nó em seu peito. Ela desejava ser desejada, ser escolhida por completo, mas como poderia competir com a imagem de juventude e doçura que sua mãe tanto valorizava? Theodore, ao lado dela, não disse nada. Apenas levantou a taça de vinho e tomou um gole, os olhos escuros fixos em Lady Lydia. Beatrice sentiu o peso do silêncio, a tensão sutil que pairava entre eles. Lady Lydia, encorajada pela aparente neutralidade do Duque, continuou. "De fato, Excelência, Beatrice é tão diferente. Ela nunca foi de se preocupar com vestidos ou com a beleza, não como as outras. Sempre com um livro na mão, sempre pensando. Para algumas, isso pode ser um desafio, mas para um homem prático como o Duque, talvez seja exatamente o que se precisa para gerenciar uma grande propriedade, não é mesmo?" Ela riu, um som seco e forçado, e os olhos dela se fixaram em Theodore, como se o desafiasse a concordar. Beatrice sentiu o sangue gelar. Era uma ameaça sutil, uma tentativa de diminuí-la, de fazê-lo pensar que ela era inadequada, que ele deveria ter escolhido uma de suas irmãs mais jovens, mais femininas. Ela virou o rosto para Theodore, quase implorando com os olhos para que ele dissesse algo, qualquer coisa, para quebrar a magia cruel das palavras de sua mãe. Mas ele permanecia impassível, seu rosto uma máscara. Theodore finalmente baixou a taça. Seus olhos, antes fixos em Lady Lydia, agora se voltaram para Beatrice. Ele a olhou de cima a baixo, um olhar que durou um segundo a mais do que o esperado, um olhar que parecia ver através de suas roupas, através de sua fachada de resignação e alcançar a mulher que se escondia por baixo. Um arrepio correu pela espinha de Beatrice, uma mistura de medo e um anseio perigoso. Lady Lydia. A voz do Duque era baixa, mas firme, cortando o ar como uma lâmina. Ele não elevou o tom, mas a autoridade em suas palavras era inegável. A inteligência de Lady Beatrice,
Sua clareza de pensamento e sua capacidade de ver além da superfície são qualidades que eu valorizo acima de qualquer trivialidade. De fato, aprecio que ela não seja como as outras. É uma virtude que poucos possuem. Ele olhou diretamente para Lady Lydia e um brilho frio em seus olhos escuros a fez recuar ligeiramente. Não havia raiva explícita, mas uma certeza inabalável que silenciou a mãe de Beatrice. Theodore então se virou para Beatrice e o olhar dele se suavizou, mas a intensidade permaneceu. Seus lábios se curvaram em algo que não era um sorriso completo, mas uma promessa silenciosa. Beatrice sentiu um alívio tão profundo que quase a fez chorar. Ele a havia defendido sem alardes, mas com uma firmeza que não deixava dúvidas. Ele a havia validado diante de todos. Mas mesmo com a gratidão, as palavras da mãe ainda ecoavam e a dúvida persistia. Ele a via como uma mente, sim, mas ele a desejava. Ela, com seu corpo curvilíneo e sua idade que agora era um fardo, ela se perguntou se ele poderia, algum dia, olhar para ela com o mesmo fogo que ele parecia capaz de despertar nela. O nó em seu peito se afrouxou um pouco, mas não desapareceu por completo. A batalha contra os rótulos ainda estava longe de terminar. O escritório do Duque de Elmswood era um santuário de silêncio e ordem. Livros altos forravam as paredes, e a luz fraca da lareira dançava sobre os papéis organizados na mesa de carvalho. Theodore Ravenscroft estava ali, tarde da noite, revisando mais um relatório. Seus olhos percorriam as linhas com a mesma precisão de sempre, mas sua mente estava longe, vagando por um passado que ele raramente permitia revisitar. Um copo de conhaque repousava intocado ao lado de sua mão. Ele se recostou na cadeira, o olhar fixo no fogo que estalava. Havia uma época, muito antes de se tornar o duque frio e calculista que todos conheciam, em que ele acreditara em algo mais. Ele havia se comprometido, anos atrás, com uma jovem de beleza estonteante, Lady Serafina. Ela era o sonho da sociedade com seus cabelos dourados e seu riso fácil, e Theodore, em sua juventude, pensara que aquilo era o amor. Ele se lembrou dos jantares, dos bailes, das conversas vazias sobre a moda e os eventos da corte. Serafina era tudo o que se esperava de uma duquesa, graciosa, bela, com a conversa leviana perfeita para a sociedade. Mas não havia profundidade. Não havia a mente aguçada que o desafiava, o interesse genuíno em algo além de sua própria imagem. O noivado, que deveria ser um conto de fadas, se desfez em uma teia de mentiras e superficialidade. Serafina o havia visto apenas como um título, uma ferramenta para sua ascensão social, e a verdade se revelou de forma dolorosa, deixando-o com um coração endurecido e a convicção de que o amor era uma ilusão perigosa. O casamento, para ele, se tornara apenas uma aliança estratégica, uma conveniência bem calculada. Aquele fracasso o moldou. Ele prometeu a si mesmo que nunca mais permitiria que a emoção nublasse seu julgamento. Seu coração, ele decidira, seria uma fortaleza impenetrável. Mas então veio Beatrice. A imagem dela surgiu em sua mente, não a beleza etérea de Serafina, mas a inteligência viva em seus olhos, a curva de seus lábios quando ela estava absorta na leitura, a forma como ela o desafiava com suas ideias afiadas, sem medo de sua posição. Ela não era uma mulher delicada, mas tinha uma força silenciosa, uma presença que o atraía de uma forma que ele não esperava e não queria admitir. Beatrice não falava de vestidos ou de fofocas. Ela falava de política, de justiça, de como um governo deveria servir ao povo. Ela o via não apenas como o Duque de Elmswood, mas como um homem que podia ser desafiado, que podia ser levado a pensar de forma diferente. Ele se pegou pensando em seu corpo curvilíneo, nas mãos firmes que organizavam os livros, no sorriso tímido que ela raramente mostrava. O desejo por ela não era a paixão ardente e superficial que ele havia sentido antes. Era algo mais profundo, mais perigoso. Era o desejo de sua mente, sim, mas também de seu corpo, de sua presença. E isso o assustava. Seu mundo era implacável, exigia decisões frias, calculadas, sem espaço para a vulnerabilidade. Um coração exposto era uma fraqueza, uma arma que poderia ser usada contra ele. Ele havia construído seus muros com tanto cuidado, após o noivado rompido,
para não sentir mais a dor da traição emocional. Mas Beatrice, com sua intensidade calma e seus sorrisos que eram mais como segredos compartilhados, estava demolindo essas defesas, tijolo por tijolo. Ele temia desejar Beatrice mais do que deveria. Temia que a atração por ela o tornasse imprudente, que o fizesse baixar a guarda em um mundo que não perdoava fraquezas. Ela não era um mero arranjo de conveniência, ele percebia com uma clareza perturbadora. Ela era alguém que o desafiava, que o atraía, que o fazia questionar tudo o que ele acreditava ser verdade sobre si mesmo e sobre o amor. E esse pensamento, em sua quietude, era mais assustador do que qualquer batalha política que ele já havia enfrentado. Lady Lydia estava se tornando mais ousada. Em um jantar com convidados, ela fez questão de contar anedotas sobre a infância de Beatrice, sobre como ela preferia livros abordados. Nossa Beatrice sempre foi uma alma mais acadêmica, Lady Lydia disse. Um sorriso doce, mas cheio de malícia. Nunca se preocupou com laços ou fitas. Tão prática, não é mesmo? Beatrice sentiu o rosto esquentar. Cada palavra da mãe era um lembrete dos rótulos que a seguiam. Ela olhou para Theodore, sentindo o cerco se fechar. As palavras da mãe eram uma tentativa de sabotar sua reputação, de fazê-la parecer inadequada para o papel de duquesa. O que ele pensaria? A insegurança que ela pensava estar domando voltou com força total. O medo de que Theodore a abandonasse, de que ele percebesse que ela não era a mulher que ele realmente queria, apertava seu peito. A confiança que ela começava a depositar nele tremia. Theodore, ao lado dela, ouviu os comentários de Lady Lydia sem alterar sua expressão. Mas Beatrice sentiu a tensão em seu braço, um endurecimento sutil. Quando a mãe tentou direcionar a conversa para as habilidades musicais de uma das irmãs mais novas, Theodore interveio, sua voz grave e calma. Lady Beatrice, a senhora mencionou que o novo artigo sobre as leis de comércio me interessaria. Qual sua opinião sobre a recente proposta do Lord Harrington? O desvio foi sutil, mas eficaz. Lady Lydia se calou, pega de surpresa. Beatrice sentiu um alívio imediato, um calor suave se espalhando. Ele a havia protegido, de forma discreta, mas inegável. Ela se voltou para ele, sentindo a gratidão e um novo tipo de admiração. Seus olhos se encontraram, e por um segundo Beatrice sentiu que ele a via não apenas como a mulher que ele estava cortejando, mas como alguém que ele precisava defender. Dias depois, Lady Lydia tentou outra tática. Ela arranjou um encontro acidental entre Beatrice e um lorde mais velho, conhecido por sua fortuna, mas também por sua conversa tediosa. O homem, com um sorriso pegajoso, tentou prendê-la em uma conversa sobre a beleza das flores de seu jardim, enquanto seus olhos se demoravam em seu decote. Beatrice sentiu um arrepio de repulsa. Theodore a encontrou ali, no salão de visitas, a tempo de ver a cena. Seus olhos escuros se fixaram no lorde com uma intensidade que fez o homem empalidecer. Theodore se aproximou, sua figura imponente projetando uma sombra sobre o lorde. Lord Ashworth. A voz do duque era fria como gelo. Lady Beatrice e eu tínhamos um assunto urgente a discutir. Peço-lhe que nos perdoe. Ele estendeu a mão para Beatrice e ela a pegou sem hesitar, sentindo o choque familiar da eletricidade. Ele a puxou para perto e a proximidade de seu corpo era um escudo. O lorde, gaguejando desculpas, se afastou rapidamente. Beatrice olhou para Theodore, o coração batendo forte. Obrigada, Excelência, ela sussurrou, sentindo-se protegida, mas também estranhamente vulnerável em seus braços. Ele não a soltou imediatamente. Seus olhos a varreram e, por um segundo, Beatrice sentiu um fogo estranho neles, algo que ia além da estratégia ou da conveniência. Ele estava com raiva, sim, mas não apenas pela intromissão. Ele parecia genuinamente preocupado com o desconforto dela. Um toque de seu polegar em sua mão, um gesto quase imperceptível, enviou um arrepio por seu braço. Naquele momento, Theodore sentiu algo se deslocar dentro dele. Não era mais apenas um plano. Não era apenas a inteligência dela que o atraía, ou a conveniência de uma duquesa competente. Era uma necessidade real de protegê-la, de vê-la segura, de silenciar as vozes que tentavam diminuí-la.
Ele queria que ela florescesse, que encontrasse a confiança que Lady Lydia tanto se esforçava para esmagar. Era um sentimento novo, inesperado, e que conflitava com a muralha de frieza que ele havia construído ao redor de seu próprio coração. Ele ainda não compreendia completamente a profundidade desse sentimento, mas sabia que era algo poderoso, algo que o impelia a agir de uma forma que seu eu estratégico jamais teria previsto. A atração por Beatrice se misturava agora a um desejo feroz de protegê-la, e isso era mais perigoso do que ele jamais imaginou. Uma manhã cinzenta trouxe não apenas a garoa fina sobre as terras do Duque de Elmswood, mas também uma crise inesperada. O alvoroço começou cedo, com a notícia de uma doença misteriosa que se espalhava rapidamente entre as ovelhas, o coração da renda da propriedade. O pastor-chefe parecia um homem perdido, a voz cheia de desespero, e o veterinário local estava ausente em uma viagem urgente. O pânico pairava no ar como a névoa fria. Beatrice, que estava organizando os livros de contabilidade da propriedade, ouviu os gritos e a agitação. Seu primeiro instinto foi recuar, sentir-se inadequada para uma crise tão prática e urgente. Ela era a mulher dos livros, não dos campos. Mas a seriedade da situação a puxou para fora de seu escritório, e ela se viu caminhando em direção ao celeiro, o coração batendo forte. Theodore já estava lá, uma figura imponente em meio ao caos. Sua voz era calma, firme, enquanto ele dava ordens, mas seus olhos escuros varriam o cenário com uma preocupação visível. Ao vê-la, ele não a dispensou. Em vez disso, seu olhar se fixou nela, uma intensidade que a fez prender a respiração. Lady Beatrice, ele disse, a voz grave e sem rodeios. Precisamos de todas as mentes aqui. O que você observa? Há algo nos relatórios de colheita ou nos registros de pastagem que possa nos dar uma pista? Beatrice sentiu um arrepio. Ele estava pedindo sua ajuda, sua inteligência, não apenas sua presença. A responsabilidade a assustou, mas também acendeu uma centelha de coragem. Ela se aproximou, sentindo o cheiro forte de lã molhada e doença. Os olhos das ovelhas doentes eram opacos, e a visão a apertou. Excelência, ela começou, sua voz um pouco trêmula, mas ganhando firmeza à medida que sua mente prática assumia o controle. Os registros de pastagem mostram que este rebanho foi transferido para o pasto sul há 2 semanas. Houve alguma mudança na vegetação daquele campo ou nos depósitos de água? Theodore a observou com uma expressão que Beatrice não conseguia decifrar. Não havia dúvida, apenas uma avaliação profunda. Ele chamou o pastor-chefe, que confirmou a mudança de pasto e, com hesitação, mencionou uma nova fonte de água que havia sido usada. Beatrice sentiu uma urgência. Poderíamos ter amostras da água e do solo daquele pasto analisadas? Pode haver algo ali, e enquanto esperamos, talvez isolar as ovelhas doentes e desinfetar a área principal do celeiro. Ela estava falando com Theodore, mas também para si mesma, organizando os pensamentos. Theodore não respondeu imediatamente. Ele apenas a observou, e por um segundo ela sentiu que ele estava vendo a mulher por trás da sensatez, a força que ela tentava esconder. Ele se inclinou um pouco, a voz quase um sussurro, mas carregada de uma autoridade que a fez tremer. Sua mente trabalha rapidamente, Lady Beatrice. São boas ideias. Faça com que sejam implementadas. Ele deu um passo para o lado, e a proximidade de seu corpo forte, o calor que emanava dele, era uma presença física que a desestabilizava e a encorajava ao mesmo tempo. Ele não a deixou sozinha. Permaneceu ao seu lado, enquanto ela dava instruções aos criados e ao pastor. Sua presença silenciosa, um apoio inabalável. Quando Beatrice hesitou em se aproximar de uma ovelha particularmente doente, Theodore colocou a mão firmemente em suas costas, um toque que durou 1 segundo a mais, enviando um choque elétrico por sua espinha. Não tema, Lady Beatrice. Você é mais forte do que pensa. Ela sentiu o calor de sua mão através do tecido de seu vestido, e a confiança que ele demonstrava nela era um bálsamo para suas inseguranças. Ele confiava nela, não apenas para gerenciar livros, mas para lidar com uma crise real. O medo ainda estava lá,
mas misturado a uma estranha onda de empoderamento. Enquanto a manhã avançava e as instruções de Beatrice eram seguidas, o caos começou a se dissipar, substituído por um senso de propósito. Theodore nunca a abandonou. Seus olhos escuros a seguiram, aprovando, encorajando. Ela sentia a dinâmica de poder entre eles, a forma como ele exercia controle, mas não para diminuí-la, e sim para fortalecê-la. Aquela mistura de medo e fascínio que ele despertava nela agora tinha um novo sabor, o de ser vista, de ser valorizada, de ser crucial. Ela começou a questionar suas próprias crenças sobre ele. Ele não era apenas o homem frio e calculista que a havia proposto por conveniência. Ele a via, a ouvia, confiava nela de uma forma que ninguém mais jamais havia feito. Aquele homem que parecia um muro agora, em meio a uma crise, estava mostrando pequenas rachaduras, revelando um apoio inabalável que a surpreendia e a fazia ansiar por mais. Beatrice sentiu o nó em seu peito se afrouxar um pouco. Talvez, apenas talvez, ele a quisesse por algo mais do que apenas sua sensatez. E essa nova esperança era tão vulnerável quanto a própria vida. O dia seguinte à crise das ovelhas trouxe uma calma estranha à casa. A doença parecia controlada, as instruções de Beatrice haviam se mostrado corretas, e um alívio silencioso pairava no ar. Mas para Beatrice, a agitação interna ainda era grande. Ela havia visto um lado diferente de Theodore, um homem que confiava nela, que a apoiava, e isso a confundia, pois seus medos mais antigos ainda a assombravam. Naquela noite, depois de um jantar mais tranquilo, Theodore a convidou para a biblioteca. O fogo na lareira dançava, pintando sombras nas estantes repletas de livros. O ar estava pesado, não de silêncio, mas de uma expectativa que fazia o coração de Beatrice bater mais forte. Ele estava em pé perto da janela, observando a escuridão do lado de fora. Lady Beatrice, ele começou sem se virar, a voz mais baixa que o normal. Você se saiu bem hoje. Sua mente é um recurso valioso. Beatrice sentiu o calor subir ao rosto. O elogio deveria aquecê-la, mas a machucou. Valioso para seus propósitos, Excelência, ela disse, a voz um pouco mais áspera do que pretendia. Ela se aproximou um pouco, sentindo a urgência de colocar seus medos para fora. Eu ainda não entendo. Por que eu? Eu não sou como as outras damas que o cortejam. Não sou jovem, não sou delicada. Eu sou. Tá sensata. A última palavra saiu com uma pontada de amargura. Você me escolheu por conveniência, não foi? Porque eu não seria uma distração sentimental. Theodore se virou então, e seus olhos escuros a encontraram com uma intensidade que a fez prender a respiração. Ele deu um passo em sua direção, depois outro, diminuindo a distância entre eles, até que ela pudesse sentir o calor que emanava dele. A proximidade era uma presença física que a desestabilizava. Uma mistura de medo e um anseio perigoso. Não, ele disse, a voz grave, quase um sussurro que enviou um arrepio por sua espinha. Não apenas por conveniência, nunca apenas por conveniência. Ele estendeu a mão e, por um instante, Beatrice pensou que ele a tocaria, mas ele parou, o polegar roçando o ar perto de seu braço. Você tem uma mente que me desafia. Você não se curva às frivolidades da sociedade. Você é forte, Beatrice, e essa força é algo que eu preciso. Ele hesitou, e Beatrice viu uma rachadura em sua armadura perfeita. Seus olhos, antes tão impenetráveis, agora mostravam um lampejo de algo que parecia vulnerabilidade, uma luta interna que a pegou de surpresa. Eu temo a fraqueza, Lady Beatrice, ele continuou, a voz quase inaudível. Fui queimado por ela antes, pela superficialidade, pela mentira. Eu jurei que nunca mais permitiria que o coração nublasse meu julgamento. Ele a olhou com uma sinceridade que a fez tremer. Mas você é diferente. Você me faz querer protegê-la, não apenas como uma duquesa, mas como a mulher que vê o mundo com uma clareza que poucos têm. Eu a escolhi porque eu não consigo parar de pensar em suas palavras, em sua forma de ser. Beatrice sentiu o coração apertar. Proteger. Ele queria protegê-la. Mas e desejar? E o corpo, a alma?
Mas você me deseja, Excelência? Ela sussurrou a voz fraca, quase sem ar. Ou sou apenas uma mente útil? Você vê algo em mim que não seja apenas a sensata? Theodore não respondeu com palavras. Seus olhos desceram para os lábios dela, demorando-se ali, e a tensão elétrica entre eles se tornou quase insuportável. Ele deu mais um passo, e agora estavam tão perto que ela podia sentir sua respiração quente em seu rosto. O cheiro dele, amadeirado e limpo, a envolveu. Seus olhos escuros, que antes eram muralhas, agora eram um convite, um abismo profundo que a chamava. Ele ergueu a mão e, desta vez, não parou. Seus dedos fortes e quentes tocaram a linha do queixo dela, um toque que enviou um choque elétrico por todo o corpo de Beatrice. Sua respiração ficou presa na garganta. Ele inclinou a cabeça e o olhar dele era um fogo silencioso, uma promessa perigosa. Eu a desejo, Beatrice, ele sussurrou, a voz rouca, quase irreconhecível. Mais do que as palavras podem dizer. Mais do que eu me atrevo a admitir. E então seus lábios encontraram os dela. Não foi um beijo gentil, nem apressado. Foi uma explosão de emoções contidas, uma rendição mútua que a fez cambalear. Os lábios dele eram firmes, exigentes, e Beatrice sentiu seu corpo responder com uma urgência que ela nunca soubera que possuía. Ela fechou os olhos, as mãos se levantando para agarrar a lapela do paletó dele, puxando-o para mais perto. O beijo se aprofundou, e Beatrice sentiu o mundo girar, os medos se dissolvendo no fogo que ele acendia em sua alma. Quando ele finalmente se afastou, seus lábios ainda roçando os dela, Beatrice estava ofegante, o corpo inteiro tremendo. Ele a olhava com uma intensidade que a fez sentir-se vista, desejada por completo. Seus olhos escuros brilhavam com uma paixão que desmentia toda a sua fachada de frieza. Eu a escolho, Beatrice, ele sussurrou novamente, as palavras uma promessa quente contra seus lábios inchados. Corpo, mente e alma. Naquele momento, em meio à biblioteca silenciosa e à luz bruxuleante da lareira, as defesas dela desabaram. O anseio de ser escolhida por completo, que ela guardava tão secretamente, havia sido atendido. A ponte entre eles, antes feita de conveniência, agora era construída de um desejo palpável e de uma vulnerabilidade recém-descoberta. E Beatrice, pela primeira vez, permitiu-se acreditar que aquele homem, o duque frio e calculista, a queria de verdade. Theodore estava em seu escritório, a luz da lareira mal conseguindo afastar as sombras que se agarravam aos móveis pesados. As horas se arrastavam na escuridão da noite, mas ele não conseguia descansar. O calor do beijo de Beatrice ainda parecia queimar em seus lábios, uma sensação vívida e perturbadora que se recusava a desaparecer. Ele havia sentido o corpo dela se render ao seu, a urgência dela espelhando a sua própria, e o anseio que ela despertara nele era um fogo que ele não sabia como controlar. Mas a mente dele, treinada para a estratégia e o cálculo desde a infância, não podia se render completamente àquela paixão recém-descoberta. Em sua mesa jaziam os documentos que comprovavam a manipulação cruel de Lady Lydia, os registros de nascimento alterados de Beatrice. Aquela prova, que ele havia guardado em segredo por semanas, era a chave mestra de seu plano maior, um plano que garantiria a Beatrice o lugar que ela merecia, livre de qualquer sombra. Ele se levantou, caminhando até a janela, o olhar perdido na escuridão lá fora. Sabia com uma certeza dolorosa que a revelação da verdade causaria um sofrimento terrível a Beatrice. Ela sentiria a humilhação pública, a vergonha de sua própria mãe e, talvez o mais doloroso, a traição de sentir que ele, Theodore, havia mantido o segredo, permitindo que a mentira pairasse sobre ela enquanto ele orquestrava o momento certo para sua exposição. A ideia de ver a dor em seus olhos, de ver o brilho de sua nova esperança se apagar pela mágoa, apertava seu peito de uma forma que ele não esperava. Ele pensou em ir até ela, em acordá-la, em contar tudo ali mesmo na quietude da noite, explicar seu plano, sua fúria contida pela crueldade de Lady Lydia, seu desejo mais profundo de protegê-la. Mas sua mente estratégica
implacável como sempre, o puxou de volta. Se ele contasse agora em particular, a verdade seria apenas uma confissão. A sociedade, com seus sussurros e julgamentos, ainda a veria como a velha demais, a que fora rebaixada por sua própria mãe. Lady Lydia ainda teria uma chance de distorcer a narrativa, de diminuir Beatrice mais uma vez. Não, o impacto precisava ser maior. A verdade precisava vir à tona de forma inegável, para que todos vissem a manipulação de Lady Lydia e para que a escolha dele por Beatrice fosse validada publicamente, sem sombras de dúvidas. Era o único caminho para libertá-la completamente dos rótulos cruéis que a haviam aprisionado por tantos anos, para que ela pudesse erguer a cabeça como sua duquesa, escolhida não por pena ou conveniência, mas por sua própria e singular essência. Ele precisava expor a crueldade da mãe dela, para que Beatrice pudesse finalmente ver a si mesma como ele a via, uma mulher valiosa, desejável, a única que fazia seu coração tremer e sua mente encontrar um par. No dia seguinte, Theodore a encontrou nos jardins, sob um sol pálido que mal aquecia o ar. Beatrice estava com um sorriso nos lábios, um resquício da paixão da noite anterior, e seus olhos brilhavam com uma nova esperança, uma confiança que ele havia acendido nela. Ela se aproximou dele e, por um instante, Theodore sentiu o impulso avassalador de abraçá-la, de confessar tudo, de aliviar o peso de seu próprio segredo. Excelência, ela disse a voz suave, a mão quase tocando seu braço, um convite silencioso. Sobre ontem à noite. Ele a interrompeu, a voz mais fria do que pretendia, um muro que ele precisava erguer entre eles para manter seu plano intacto. Lady Beatrice, temos muito a fazer. Há um baile importante em Londres se aproximando e precisamos discutir os convites e os arranjos. Sua presença e sua inteligência serão cruciais. Ele viu o sorriso dela vacilar. O brilho em seus olhos diminuir um pouco, substituído por uma pontada de confusão, e ele temia desapontamento. Ela recuou ligeiramente, o calor que se acendera entre eles na noite anterior se dissipando no ar frio da manhã. Theodore sentiu uma dor aguda em seu próprio peito. A dor de causar nela aquela incerteza, de vê-la se afastar, achando que ele se arrependera ou que a paixão da noite anterior não significara nada. Ele queria dizer a ela que não era desinteresse, que era por ela, que cada passo que ele dava era para protegê-la. Mas ele não podia. Sua mente estratégica era implacável. A verdade, por mais dolorosa que fosse sua vinda, seria a libertação dela. E ele, o duque frio e calculista que ela acreditava conhecer, faria o que fosse preciso para que ela fosse livre. O peso do segredo era um fardo pesado em seus ombros, mas ele o carregaria por ela, convicto de que o fim justificaria a dor temporária. Ela ainda não sabia, mas a tempestade se aproximava, e Theodore estava no centro dela, pronto para o que viesse. Beatrice ainda sentia o calor do beijo de Theodore, um fogo silencioso que havia acendido uma esperança perigosa em seu peito. Mas amanhã havia trazido a velha frieza dele de volta, um muro que a fazia duvidar de tudo. Ele a havia chamado de valiosa, de necessária, mas as palavras de paixão se perderam no ar quando ele voltou a ser o duque calculista, falando apenas de deveres e do próximo baile em Londres. Ela se sentia como um barco à deriva, puxada por correntes opostas, a promessa de um desejo real de um lado e o medo de uma traição silenciosa do outro. Tentando encontrar algum conforto na rotina, Beatrice decidiu organizar os velhos papéis da família, que Theodore havia pedido para serem catalogados, uma tarefa que a lembrava de seus dias em Rosehaven, mas que agora tinha um propósito diferente. Ela estava na vasta biblioteca, sentada em uma escrivaninha de carvalho, rodeada por pastas empoeiradas. A luz pálida da tarde entrava pelas altas janelas, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Ela folheava um registro antigo de batismos e nascimentos da família Lyndon, um volume pesado com capa de couro, sentindo o cheiro de papel velho e mofo. Seus próprios pais e avós estavam ali, com suas datas e nomes escritos em caligrafia elegante. Foi então que seus olhos se fixaram em uma entrada familiar, mas que a fez prender a respiração. Ali estava.
Beatrice Eleanor Lyndon, nascida em 17/7x, dia 14 de maio. A data estava clara, sua data de nascimento. Mas logo abaixo, em uma caligrafia ligeiramente diferente, mais recente, mas ainda assim reconhecível como a de sua mãe, havia uma alteração sutil, um pequeno "e 3 anos depois" acrescentado, com a data de nascimento riscada e reescrita para algo que a fazia ser 31 anos. O livro escorregou de suas mãos e caiu com um baque surdo na mesa. Um choque frio percorreu o corpo de Beatrice, sua mãe. Lady Lydia havia alterado seus registros. Ela havia mentido sobre sua idade, tornando-a oficialmente velha demais para um casamento vantajoso, exatamente como os sussurros cruéis de Rosehaven previam. A humilhação a atingiu como um golpe físico, um tapa invisível que a deixou sem ar. Ela não era apenas sensata demais, curvilínea demais, agora era velha demais, e tudo por uma mentira arquitetada por sua própria mãe. A dor da traição era insuportável, mas logo se misturou a uma raiva gélida. E então veio a pergunta que a fez gelar por completo. Theodore, ele havia sabido. Cada olhar intenso dele, cada palavra calculada, cada vez que ele a defendia das investidas de sua mãe, a frieza que ele mostrava, o segredo que ele mantinha. Tudo se encaixava agora em uma imagem assustadora. Ele não a havia escolhido por paixão, nem mesmo por aquela necessidade que ele confessara no beijo. Ele a havia escolhido porque sabia da mentira de sua mãe, e estava usando a situação como uma peça em seu grande jogo de xadrez político. Aquele beijo que parecia ter prometido o mundo, agora parecia uma ferramenta. Uma forma de mantê-la perto, de garantir que ela estivesse disposta a ser sua duquesa de conveniência, enquanto ele orquestrava algum plano que ela não conseguia decifrar. Ela se sentiu tola, patética, por ter se deixado levar por uma centelha de esperança. Ele não a queria de verdade, ele a usava. A dor de se sentir manipulada, de ser uma marionete nas mãos de sua mãe, e agora talvez nas mãos do homem que ela estava começando a desejar, era um veneno que se espalhava por suas veias. As mãos de Beatrice tremiam enquanto ela fechava o livro. O papel parecia queimar em suas mãos. Ela estava desorientada, o mundo que ela pensava conhecer se desfazendo em pedaços. Quem ela poderia confiar? Sua própria mãe havia conspirado contra ela. E Theodore, o homem que havia prometido protegê-la, havia guardado esse segredo, deixando-a na ignorância, permitindo que ela vivesse uma mentira. O próximo grande evento social, o baile em Londres, estava a poucos dias de distância. O mesmo baile que Theodore havia mencionado com tanta frieza, o mesmo baile onde ela deveria ser apresentada como sua futura duquesa. A tensão em seu peito se transformou em um pavor gelado. Ela sabia com uma certeza terrível que a verdade viria à tona naquele baile. Seria ali, diante de toda a sociedade, que ela seria exposta, humilhada, não apenas pela mentira de sua mãe, mas também pela cumplicidade silenciosa do homem que a havia beijado com tanta paixão. Ela se levantou da escrivaninha, o corpo rígido, os olhos fixos na janela escura. O baile se aproximava, e com ele a certeza de que seu mundo estava prestes a desabar. E o pior de tudo, ela não sabia quem era seu inimigo de verdade, ou se o homem que a havia feito tremer de desejo era, no fundo, apenas mais um a traí-la. O grandioso salão de baile em Londres cintilava com a luz de centenas de velas, refletindo em espelhos e cristais. O cheiro de flores frescas e perfumes caros preenchia o ar, misturado com a expectativa palpável da alta sociedade. Era o baile de outono, e todos os olhos estavam prontos para qualquer fofoca, qualquer drama que a noite pudesse trazer. Beatrice estava ali, num vestido cor de esmeralda que Theodore havia escolhido para ela, sentindo-se uma fraude. O segredo que ela havia descoberto pesava em seu peito, um fardo gelado que o calor do salão não podia dissipar. Ela sabia que a bomba explodiria, e ela estava no centro dela. Seus olhos procuraram Theodore do outro lado do salão. Ele estava em pé, uma figura imponente e calma, conversando com um grupo de lordes. A imagem dele, tão controlada, tão estratégica, a fez sentir um arrepio.
Ele sabia. Ele sabia da mentira de sua mãe, e ele a havia beijado, prometendo um desejo que agora parecia uma cruel manipulação. Cada olhar que ele lhe lançara, desde a descoberta, parecia um cálculo, cada toque, uma peça em seu jogo. Ela sentia-se traída, não apenas pela mãe, mas por ele, o homem que a havia feito acreditar em algo mais. De repente, a música diminuiu. Um silêncio estranho começou a se espalhar pelo salão, um prenúncio que fez o coração de Beatrice disparar. Theodore havia se movido para o centro do salão, sua presença dominadora silenciando todos os murmúrios. Seus olhos escuros varreram a multidão, parando por um instante em Beatrice, e naquele olhar ela viu uma frieza calculista que a fez gelar. Minhas senhoras e meus senhores, a voz dele, grave e firme, ecoou pelo salão. Tenho a honra de anunciar um acontecimento de grande alegria para mim e para a família Lindon. Ele fez uma pausa dramática e os olhares da sociedade se fixaram nele, cheios de curiosidade. É com imenso prazer que declaro meu noivado com Lady Beatrice Lindon. Um murmúrio surpreso varreu o salão. Beatrice sentiu o mundo girar. Todos os olhos se voltaram para ela, alguns com choque, outros com um espanto mal disfarçado. Ela viu o rosto de sua mãe, Lady Lydia, a poucos metros. O sorriso falso da mãe se desfez em uma máscara de horror, os olhos arregalados, a boca aberta em um ó silencioso. A raiva brilhou nos olhos de Lady Lydia, uma fúria descontrolada por ver seus planos arruinados. Não! Lady Lydia gritou, uma voz aguda que cortou o silêncio tenso. Ela se adiantou, empurrando as pessoas para fora de seu caminho, os olhos fixos em Theodore e Beatrice. Isso é um ultraje, não pode ser, ele não pode se casar com ela. O salão emudeceu por completo. Todos os olhares estavam agora em Lady Lydia, e a tensão era quase insuportável. Beatrice sentiu o sangue gelar. Era o momento. A bomba. Lady Beatrice, Lady Lydia continuou, a voz tremendo de raiva e desespero. Não é uma jovem dama apropriada para um duque. Ela não é a mulher que todos pensam. Ela tem 31 anos. A palavra 31 foi cuspida com desprezo, como se fosse a pior das ofensas. Ela alterou os registros. Ela é velha demais para um casamento vantajoso. Eu mesma a tornei velha demais para isso. Um choque coletivo percorreu o salão. Sussurros explodiram e os olhares se voltaram para Beatrice, não mais com surpresa, mas com uma mistura de escândalo e pena. A humilhação a atingiu como uma onda gigantesca, esmagando-a. Ela sentiu o chão sumir sob seus pés. As palavras de sua mãe, proferidas com tanta crueldade na frente de todos, confirmavam seus piores medos. Ela era uma fraude, não por sua escolha, mas pelas mãos de sua própria mãe. E Theodore, ele estava ali, parado, observando tudo com a mesma frieza calculista de sempre. Ele sabia. Ele sabia de tudo e a havia deixado ali, exposta, humilhada. O beijo, as palavras de desejo, tudo foi uma mentira para atraí-la para sua armadilha. A sensação de dupla traição pela mãe e pelo homem que ela estava começando a amar era um veneno que queimava em suas veias. Os olhos de Beatrice marejaram e um nó se formou em sua garganta. Ela não conseguia respirar. O ar no salão parecia denso, sufocante. Ela precisava sair dali, fugir daquelas centenas de olhos que a julgavam, daquele homem que a havia usado. Sem pensar, sem olhar para Theodore, ela se virou, pronta para correr, para desaparecer na noite, para longe de toda aquela dor e vergonha. Sua vida, seus sentimentos, tudo havia sido um jogo, e ela havia perdido espetacularmente. Beatrice sentiu o mundo girar, as palavras cruéis de sua mãe ecoando por todo o salão como um grito de guerra. 31 anos, velha demais. O choque da humilhação, misturado à dor da dupla traição, pela mãe e por Theodore, que a havia deixado ali, exposta, era uma onda que a esmagava. Ela não conseguia respirar, e a única coisa que seu corpo pedia era fugir, desaparecer. Sem olhar para trás, sem uma palavra, ela se virou, pronta para correr para fora do salão, para longe de todos aqueles olhos julgadores. Mas antes que pudesse dar um único passo,
A voz de Theodore, mais grave e poderosa do que ela já havia ouvido, cortou o ar, paralisando-a. Lady Beatrice, espere! Beatrice parou, o corpo inteiro tremendo. Não era um pedido, era uma ordem, carregada de uma autoridade que a fez hesitar. Ela não se virou. Não podia encarar o olhar dele, não depois de tudo. O silêncio no salão era quase ensurdecedor, todos os olhos agora fixos no duque. Theodore deu um passo à frente, sua figura imponente se movendo com uma velocidade que pegou a todos de surpresa. Ele se colocou entre Beatrice e a saída, bloqueando seu caminho, mas sem tocá-la. A proximidade de seu corpo forte era um escudo e uma prisão ao mesmo tempo. Beatrice sentiu o calor dele, o cheiro amadeirado de sua pele, e sua respiração se tornou ainda mais suspensa. Ele não a olhou de imediato. Seus olhos escuros, antes calculistas, agora ardiam com uma fúria fria, uma paixão rara que Beatrice nunca vira. A compostura dele, a máscara de frieza que ele sempre usava, havia se desfeito, revelando um homem que não era apenas um estrategista, mas alguém com emoções profundas. Ele encarou Lady Lydia, que ainda estava de pé, os olhos arregalados de choque e raiva. Lady Lydia. A voz de Theodore era um trovão contido, cada palavra um golpe preciso. Sua tentativa de difamar sua própria filha é tão patética quanto transparente. Eu sabia da alteração dos registros há semanas. Meus informantes são mais eficientes do que a senhora imagina. Ele fez uma pausa, permitindo que a revelação se instalasse no salão. Os murmúrios explodiram novamente, mas desta vez a raiva se voltava para Lady Lydia. Seu desespero em casar suas filhas mais jovens, sua crueldade em diminuir Lady Beatrice, é um testemunho de sua própria pequenez, não da dela. A cor fugiu do rosto de Lady Lydia. Ela gaguejou, mas Theodore não lhe deu chance de se defender. Ela não é velha demais, Lady Lydia, ele continuou, a voz subindo um tom, o controle de antes transformado em uma declaração poderosa. Ela é madura. Ela é inteligente. Ela é a mulher mais fascinante que já conheci. Então ele se virou para Beatrice. Ela sentiu o impacto de seu olhar como um choque elétrico. Não havia mais frieza, nem cálculo. Havia uma intensidade bruta, um fogo que queimava com uma promessa inabalável. Ele estendeu a mão para ela, e o gesto era um convite, uma rendição. Beatrice, ele disse, a voz rouca, quase um sussurro, que no silêncio tenso ecoou por cada canto do salão. Eu a escolho, não por conveniência, não por um jogo. Eu a escolho porque sua inteligência faz minhas ideias tremerem, sim. Mas eu a escolho também porque seu coração é mais puro do que o de qualquer outra. Eu a escolho porque sua força me desafia e sua gentileza me acalma. Ele deu mais um passo, diminuindo a distância entre eles, até que a ponta de seus sapatos quase se tocasse. Beatrice sentiu sua respiração presa na garganta, o corpo inteiro em alerta, cada sentido focado nele. Eu a escolho, Lady Beatrice, ele continuou, a voz grave e firme, mas seus olhos mostravam uma vulnerabilidade que a fez desabar por dentro. Eu a escolho precisamente pela mulher que todos juraram que nunca seria escolhida, por sua idade, que é sabedoria, por suas curvas, que são beleza, por sua sensatez, que é a maior das virtudes. Eu a escolho por completo, corpo, mente, alma. Ele pegou sua mão, e o toque de sua pele quente na dela foi como um choque elétrico, mas desta vez, um choque de reconhecimento, de amor. Ele não a soltou. Pelo contrário, apertou-a com firmeza, como se quisesse que ela sentisse a verdade de suas palavras através de seus dedos. Beatrice o olhou. As lágrimas em seus olhos não eram mais de vergonha, mas de um alívio tão profundo que a fez cambalear. Ele a havia defendido. Ele a havia escolhido. E ele a havia escolhido por tudo o que a sociedade e sua própria mãe a fizeram acreditar que era um defeito. Naquele momento, em meio ao caos e ao silêncio chocado do salão, Beatrice sentiu que, pela primeira vez em sua vida, ela era vista. Não como um rótulo, mas como a mulher que ela realmente era. E Theodore Ravenscroft, o duque frio e calculista,
A havia escolhido diante de todos com uma paixão que incendiava sua alma e seu corpo, validando-a por completo. O salão de baile em Londres ficou para trás, mas o eco das palavras cruéis de Lady Lydia ainda ressoava na mente de Beatrice como um trovão distante. Ela se sentia como se tivesse sido dilacerada em praça pública, mas a declaração apaixonada de Theodore, sua defesa furiosa e sua escolha inabalável haviam sido um bálsamo para sua alma ferida. Ainda assim, a dor da traição, a raiva por ter sido mantida na escuridão enquanto ele orquestrava tudo, era um nó apertado em seu peito. Ela precisava de respostas. Ela o encontrou em seu escritório, horas depois, quando a noite já estava avançada. A lareira crepitava suavemente, e o cheiro de conhaque e papel antigo preenchia o ar. Theodore estava em pé de costas para ela, observando a escuridão através da janela alta. A postura dele era a de um homem que carregava um fardo pesado. Por que, Theodore? A voz de Beatrice era baixa, embargada pela emoção, mas firme. Por que não me disse? Por que me deixou naquele baile diante de todos para ser humilhada pela minha própria mãe, enquanto você já sabia de tudo? Theodore se virou lentamente, e seus olhos escuros encontraram os dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Não havia frieza neles agora, apenas uma dor profunda e um cansaço que ela nunca vira. Ele deu um passo em sua direção, depois outro, diminuindo a distância entre eles até que ela pudesse sentir o calor que emanava de seu corpo. Eu sinto muito, Beatrice, ele disse, a voz rouca, quase um sussurro. Sinto muito pela dor que você sentiu, mas eu não podia. Não podia? Ela repetiu, a raiva misturada à mágoa. Você me beijou, Theodore. Você me fez acreditar que me desejava, que me escolhia por quem eu era. Era tudo um jogo? Uma estratégia para expor minha mãe? Ele parou bem na frente dela, tão perto que ela podia sentir sua respiração em seu rosto. Ele não a tocou, mas a proximidade era uma tortura e um convite. Seus olhos desceram para os lábios dela, e por um segundo, Beatrice viu a lembrança do beijo neles, a mesma paixão que a havia consumido. Meu beijo, Beatrice, não foi uma farsa, ele disse, a voz carregada de uma emoção crua. Meu desejo por você é real, mais do que qualquer estratégia. Mas sua mãe, ela é uma mulher cruel. Se eu tivesse contado a você em particular, a verdade seria apenas uma confissão. Ela teria distorcido a história, teria continuado a diminuí-la nos bastidores. Eu temia que você, com a sua gentileza, ainda a protegesse, ou que duvidasse da minha escolha. Ele ergueu a mão e, desta vez, seus dedos fortes tocaram suavemente o rosto dela, acariciando sua bochecha com uma delicadeza que a fez tremer. Eu precisava que a verdade viesse à tona publicamente, de forma inegável. Ele continuou, seus olhos fixos nos dela, uma vulnerabilidade que a desarmava. Eu queria que todos vissem a crueldade dela, para que você pudesse se ver livre. Livre dos rótulos, livre da manipulação. Eu queria que a sociedade soubesse, sem sombras de dúvidas, que eu a escolho por completo, por sua inteligência, sua força, sua singularidade. Que eu a escolho precisamente por tudo o que eles juraram que era um defeito. Beatrice sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto, não mais de dor, mas de uma compreensão avassaladora. Ele estava certo. Se ele tivesse contado a ela antes, ela teria tentado proteger sua mãe. Teria duvidado de si mesma, de suas próprias qualidades. A revelação pública, por mais humilhante que tivesse sido no momento, a havia libertado. Ele a havia defendido não apenas com palavras, mas com um plano que a tiraria das sombras para sempre. Eu te perdoo, Theodore. Ela sussurrou, a voz fraca, as mãos se erguendo para tocar o peito dele, sentindo o batimento forte de seu coração. Eu entendo, mas você me assustou. Eu pensei que você não me quisesse de verdade. Um pequeno sorriso, triste e terno, surgiu nos lábios dele. Eu a desejo, Beatrice. Mais do que a conveniência, mais do que a estratégia. Eu a escolho corpo, mente e alma. Ele se inclinou e desta vez não houve hesitação. Seus lábios encontraram os dela com uma urgência que não deixava dúvidas. Não era um beijo de estratégia,
mas de rendição, de paixão, de amor. Beatrice sentiu o corpo dele se apertar contra o seu, as mãos dele em sua cintura, puxando-a para mais perto, como se quisesse absorvê-la. Ela se entregou, as mãos subindo para enroscar-se em seus cabelos, o beijo aprofundando-se, selando a promessa. Quando ele se afastou, ambos estavam ofegantes, os olhos brilhando com uma intensidade que falava de um futuro que eles jamais ousaram sonhar. Theodore a olhou e naquele olhar Beatrice viu a verdade. Ele a queria, ele a escolhia, e ele a amava. As feridas da verdade ainda estavam ali, mas o amor dele era um bálsamo quente que começava a curá-las, tornando-as cicatrizes de uma batalha vencida. Ela finalmente acreditava, e a sensação era de uma liberdade tão doce que a fez sorrir, um sorriso verdadeiro que chegava aos olhos. O casamento não foi o grande espetáculo que a sociedade esperava do Duque de Elmswood. Foi um evento íntimo, realizado na pequena e charmosa capela da propriedade, com apenas os amigos mais próximos e a família que restara para Beatrice. Lady Lydia, humilhada e isolada após o escândalo no baile, não estava presente, e sua ausência era mais um alívio do que uma dor para Beatrice. Ela caminhou pelo corredor de pedra, o vestido branco de seda simples, mas elegante, sentindo o coração bater forte. Theodore a esperava no altar, sua figura imponente, mas seus olhos escuros fixos nela tinham um brilho de calor e promessa que a fez sentir-se a mulher mais desejada do mundo. Aquele dia marcou o início de uma vida que Beatrice jamais ousara sonhar. Como duquesa de Elmswood, ela floresceu de uma forma que ninguém, nem mesmo ela, imaginava. Sua inteligência, antes vista como um defeito, tornou-se sua maior virtude. Ela administrava as vastas terras do duque com uma sabedoria prática que impressionava a todos, implementando melhorias para os arrendatários e gerenciando as finanças com uma agilidade que Theodore admirava abertamente. Ele a envolvia em cada decisão, valorizando suas opiniões, tratando-a não apenas como sua esposa, mas como sua parceira. Theodore, por sua vez, permitiu-se ser mais. Ao lado de Beatrice, a armadura fria que ele havia construído ao redor de seu coração começou a ceder de verdade. Ele ainda era o duque poderoso e estratégico, mas agora havia uma gentileza em seu olhar, um toque mais suave em suas mãos. Beatrice o via se curvar sobre os relatórios com a mesma seriedade, mas um sorriso tímido dela era capaz de desarmá-lo, fazendo-o suspirar e puxá-la para mais perto. Ele havia abraçado a vulnerabilidade que ela trouxe à sua vida, tornando-se um homem mais completo, mais humano. O desejo entre eles, antes uma tensão palpável, agora era uma chama constante e reconfortante, selada em olhares demorados e em toques que falavam de uma paixão madura e profunda. Anos se passaram, e os jardins de Elmswood, antes tão austero, agora ecoavam com os risos de seus filhos, um menino e uma menina, que corriam entre as roseiras. Beatrice, com seus 30 e poucos anos, sentia-se mais bonita e mais confiante do que nunca. Theodore, com seus 50, tinha fios de prata nos cabelos, mas seus olhos escuros ainda brilhavam com a mesma intensidade quando se fixavam nela. Eles estavam sentados em um banco de pedra, observando as crianças. Beatrice recostou a cabeça no ombro de Theodore, sentindo a solidez de seu corpo. "Lembra-se, Theodore", ela disse a voz suave, "de como minha mãe dizia que eu era sensata demais, curvilínea demais, que eu nunca me casaria?" Ele virou o rosto para ela e seus lábios encontraram sua testa em um beijo terno. "Lembro-me. E lembro-me de ter dito que você era a única mulher que fazia minhas ideias tremerem. E você continua a fazer." Ele a apertou um pouco mais. "Eles estavam errados, Beatrice. Todos eles. Suas curvas são a beleza que eu amo. Sua sensatez é a sabedoria que me guia. Você era exatamente o que eu estava esperando. A mulher que me mostrou que o amor não é uma fraqueza, mas a maior das forças." Beatrice sorriu, um sorriso que chegava aos olhos e aquecia sua alma. "E você, meu duque, o homem que todos temiam, me libertou.
Você me escolheu por tudo o que me disseram que era um defeito. Você me ensinou que ser diferente não é um erro, mas a singularidade que nos uniu. Ele segurou sua mão, entrelaçando seus dedos com os dela, e o toque ainda era elétrico, uma promessa silenciosa de um amor que havia vencido rótulos, mentiras e medos. Nos jardins de sua casa, com seus filhos correndo e o sol dourado beijando as flores, Beatrice sabia que ela não era apenas a duquesa de Elmswood, mas a mulher que havia encontrado seu lugar no mundo, escolhida, amada e livre. E Theodore, o duque poderoso, havia encontrado nela a plenitude que ele jamais soubera que precisava. Eles eram o legado de que ser diferente era, na verdade, ser exatamente o que alguém estava esperando. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.